O Jorge Cajuru fez esse discurso lá no Senado Federal falando a respeito do Flávio Bolsonaro, que agora em março propôs uma PEC de fim da reeleição, sendo que o Cajuru já tem há anos a PEC do fim da reeleição engavetada lá no Congresso Nacional. E aí ele critica o Flávio por se apropriar do projeto dele e por querer colocá-lo na frente. Vamos assistir ao discurso do Jorge Cajuru, e ele fez nesse discurso uma revelação também bastante curiosa, que o Lula deixou de falar com ele por causa de uma crítica que ele fez à Janja. Pode soltar. Quero aqui, com todo respeito, nesses 8 anos, ele mesmo já falou que eu sempre o tratei da forma mais respeitosa, carinhosa, ele também comigo. Mas, senador Flávio Bolsonaro, eu não vou dizer que está lhe faltando caráter. A outros eu até diria isso, a outros do seu bando, mas está faltando princípio e ética ao senhor. Esta casa já tem, há 2 anos, a minha PEC, que o presidente Davi Alcolumbre, o Girão se lembra, o Girão fez questão de falar no microfone, inclusive, o Plínio também, o Paim também, a PEC Cajuru, que ele, Davi, que resolveu colocar. Eu jamais pediria. Enfim, a PEC do fim da reeleição no Executivo, com 5 anos de mandato. Meu Deus. Evidente que o Flávio sabe que a PEC é minha e que ela já foi aprovada por unanimidade na CCJ. O Girão lá estava, inclusive com uma emenda sua, sobre o mandato de senador, do Portinho. Eu mandei uma mensagem ao presidente Davi Alcolumbre. E ele respondeu a mim, e eu vou confiar na palavra do Davi. Até hoje não falhou comigo. E disse: Cajuru, se essa PEC for para o plenário, eu colocarei primeiro a sua. A do Flávio Bolsonaro é a segunda, e ele só quer para presidente. E com todo respeito, Flávio, é um desejo oportunista de sua parte e eleitoreiro, porque eu não vi, durante os debates, quando eu apresentei a minha PEC do fim da reeleição, nenhum depoimento seu a favor. E lamento que parte da imprensa, Folha de São Paulo, Globo News, comentam essa PEC do pré-candidato presidencial Flávio Bolsonaro e ignoram a minha, que já está aqui prontinha para chegar aqui no plenário e ser votada. Mas a imprensa eu conheço bem, eu só tenho 50 anos de carreira e sei como é jornalista. Enfim, ouvi a campainha, encerro. Obrigado. Mas só pela ordem, rapidamente, já que só tem mais 50 segundos, eu vou dizer, presidente Chico Rodrigues, a PEC Cajuru, porque essa é como foi batizada aqui, a PEC do fim da reeleição, ela traz muitos avanços, sob todos os aspectos. A unificação das eleições, mandato de 5 anos. Tinha uma ideia do nosso relator, irmão Marcelo Castro, de passar o dos senadores para 10 anos. Isso. E nós fizemos, quero sempre agradecer ao senador Carlos Portinho, uma emenda minha destacada pelo senador Carlos Portinho do PL. Nós conseguimos fazer, sabe o quê? 5. Aprovar por unanimidade 5 também para senador. E eu concordei. Isso foi uma grande conquista, presidente. Por unanimidade. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Por que essa PEC ainda não foi pautado pelo Davi Alcolumbre? E eu vou te contar por quê. Mas olha, será que foi porque reduziu de 10 anos o que seria o mandato para 5? Gente, só tem essa explicação. Se o senhor tiver outra, me avise. Porque é o seguinte, a gente tem um dever moral de colocar isso que é bom para o Brasil. E a PEC Cajuru, e eu gostaria muito de ver, Cajuru, eu e você aqui, votando essa matéria com os nossos colegas, para dar um presente, o Senado dá um presente para o Brasil. Claro. Realmente, para a previsibilidade, para tudo realmente de boa gestão que nós podemos ter a partir dela. O senhor sabe qual foi o motivo? Eu vou te responder em primeira mão, porque nenhum jornalista perguntou a mim. Sabe quem é contra? E 2 anos atrás ele falou isso na frente de vários senadores da base do governo e eu lá estava. Foi a última vez que eu conversei com ele. O presidente Lula é contra 5 anos.
Ele veio falar para mim que tinha que ser 6 anos. Eu falei, não, presidente, eu discordo. Eu nem de base do governo sou mais, porque o presidente Lula não fala comigo há 2 anos, porque na revista Veja, você leu, eu fiz uma crítica à primeira-dama. A crítica que todo mundo queria fazer ao Lula. Tanto que todo mundo da base veio me cumprimentar. Cajuru, você falou aquilo que todo mundo queria falar para ele. Que eu falei que ela estava prejudicando-o, não permitindo que ele recebesse amigos e aliados. E eu realmente falei. Ele nunca mais conversou comigo. Não tem problema nenhum. Então, ele é o motivo. Ele é contra. Rigorosamente. Mas porque o Senado não tem cabimento. Ela já foi aprovada há 2 anos na CCJ. E o Senado não é independente? Ou não deveria ser independente? Por que precisa da aprovação do presidente? Se o presidente não quer, o presidente vai lá e faz o veto. Mas a gente tinha que votar aqui, concorda, Claro, senador? Claro, evidente. Não tem nem discussão. Agradecidíssimo. Aí o senador Jorge Cajuru, sempre com alguns elementos cômicos, revelando que o Lula não fala mais com ele desde que ele fez uma crítica à Janja, a primeira-dama, e uma crítica que todo mundo faz, evidentemente, mas o Lula é rancoroso e ele retalia com a falta de acesso. A PEC do Cajuru é a PEC 12 de 2022, e ela acaba com a reeleição consecutiva para cargos do Executivo, presidente, governador e prefeito. Além daquilo que eles falaram, o Cajuru e o senador Eduardo Girão, que é do Partido Novo, sobre os mandatos. O mandato de senador ficou em 5 anos. Atualmente, o mandato de senador é de 8 anos. Queriam ampliar para 10 e eles conseguiram reduzir para 5. Isso já foi aprovado em comissão, isso já está tramitando no Congresso Nacional, mas Davi Alcolumbre senta em cima, porque não é interesse dele reduzir mandato de senador ou coisas desse tipo que vocês têm visto aí. Aí o Flávio vem com essa bandeira, botando aí uma PEC nova, mais específica para o caso de presidente e se apropriando de uma ideia do Cajuru, de um projeto que já tramita. Por quê? Ele está fazendo a mesma manobra que Jair Bolsonaro fez, praticamente, em 2018, prometendo acabar com a reeleição. Pretendo fazer, vamos começar com o parlamento também, vai ser uma excelente reforma política, né? Você acabar com o instituto da reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito. Depois chegou no governo, não queria mais saber disso, né? Tentou a reeleição, acabou perdendo a eleição para Lula. O Flávio está tentando fazer a mesma coisa para garantir mais apoio no campo antipetista. Olha só, eu vou ser o candidato, me apoiem agora, mas eu não estou querendo ficar por 2 mandatos. Então eu vou abrir caminho. Essa é a tentativa de fazer as outras pessoas acreditarem nisso. Então eu vou abrir caminho para vocês. E isso está sendo lido como um aviso para o Tarcísio, principalmente. Olha, Tarcísio, não estou entrando aqui para depois ficar e eu ficar me revezando com os meus irmãos ou qualquer coisa nesse sentido. Que é uma possibilidade, né, da família Bolsonaro tentar de novo ser parte da chapa e ser cabeça de chapa. Mas o pessoal está tentando convencer os aliados ou potenciais aliados, pessoas que estejam mais hesitantes, de que, olha, é só para esse mandato, vai por mim, acredita, confia. Acho que já há muitos elementos aí para, no mínimo, desconfiar. Não quer dizer que não possa acontecer. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.